Vamos iniciar a nossa terceira mesa, intitulada Arquitetura de EAS. Né? Nessa terceira mesa, a gente vai ter 4 palestrantes, começando com Maria Amélia Zal. Amélia, ela é arquiteta, especialista em arquitetura e gestão de sistemas de saúde e especialista em engenharia clínica. E é coordenadora de infraestrutura do Hospital Aristides Maltês. Então, Amélia, boa tarde, bem-vinda. Boa palestra. Obrigada, boa tarde a todos e todas, né? A gente passou hoje pela manhã nas bancas de História da Arquitetura em Saúde, Acessibilidade, e agora à tarde a gente começa essa banca com o tema de projetos de EAS, Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Então, aqui eu vou trazer alguns estudos de caso do Hospital Aristides Maltês, que é um hospital que, inclusive, foi citado na pesquisa das meninas aí de manhã. Ele tem a fachada principal dele tombada, né? Paloma está fazendo um estudo aí no mestrado dela, também dessa instituição. E eu vou trazer aqui especificamente as mudanças e os desafios que existem em você reformar a unidade em pleno uso, atendendo pacientes, e como é complexo, às vezes, um único ambiente dentro desse hospital para se fazer uma reforma e abrigar um equipamento. Né? Então, eu vou trazer aqui a unidade de radioterapia com a instalação dos aceleradores lineares. O que vai ser apresentado aqui aconteceu ao longo de 10 anos que eu estou no hospital, há 14 anos trabalho lá, e vou trazer esses três implantações de aceleradores lineares da unidade de radioterapia. Aconteceu isso também mais cedo. Tá isso aí. Então, a unidade de radioterapia, ela é uma unidade que compõe, que trata pacientes, né, oncológicos. E a oncologia, né, a doença, o câncer que hoje é tido como uma epidemia, tal a quantidade de pacientes, né, pessoas acometidas com essa doença. A gente pode ver aqui no gráfico que ele está no segundo lugar das no Brasil inteiro, ele é o segunda causa de morte. Essa estatística ela se repete na Bahia e em Salvador também como a segunda causa de morte. Sendo nos homens o mais prevalente de próstata e cólon, e nas mulheres de mama e cólon também. Dentro dos tratamentos para o câncer, existem essas formas de tratar, definidas aqui pelo INCA, e no trabalho aqui a gente vai falar da radioterapia, que é um dos tratamentos que pode ser feito. Há 70% dos pacientes que tratam câncer, né? O tratamento do câncer ele pode ser concomitante entre 2 ou 3 modalidades de tratamento. Então, você faz a cirurgia e faz a rádio, faz a cirurgia quimio, ou você faz cirurgia, rádio e quimio. Então, a radioterapia ela está em 70% dos tratamentos dos pacientes que têm câncer. Então, lá atrás, o governo federal, preocupado com o avanço da doença, ele instituiu políticas públicas, desde a promoção da saúde até os cuidados paliativos. E lá em 2013, tem essa portaria, que é 874, que fala justamente desses princípios e diretrizes que deve ter uma rede oncológica de atenção à saúde. Isso é um planejamento federal que se replica nos estados. Então, você tem uma rede de atendimento desde a baixa complexidade à alta complexidade. E vamos ver que hoje é a alta complexidade. É o hospital, é o equipamento que vai tratar o câncer. A baixa complexidade, a gente está no diagnóstico, nas consultas, para identificar. Né? Então, é toda uma rede, antes ainda até da prevenção, desde a prevenção ao tratamento. Essa portaria, a 1399, ela traz uma coisa interessante para nós arquitetos, que são as estruturas, como são organizadas as estruturas desta rede de atenção. Elas são chamadas de UNACOM e CACOM.
Então, o UNACOM, ele tem os diversos tipos de especialidades que estão definidas nessa portaria, que podem se configurar desse jeito, e o nível mais complexo dessas estruturas é o CACOM, que é o objeto de estudo que eu trago hoje aqui para vocês. O Aristides Montes, ele é o único CACOM do estado da Bahia. A portaria 140, ela define também na parte de planejamento. Então, quantos aceleradores lineares deve ter em Salvador? Quantos deve ter na Bahia? Então, a base é feita considerando os novos casos de câncer que são projetados pelo INCA. O INCA, periodicamente, ele faz essa projeção justamente para que se permita fazer o planejamento. Então, é um estabelecimento para 900 casos ou um estabelecimento para 500 mil habitantes. O planejamento das unidades ou a máquina. Então, você pode considerar um acelerador para cada 6 mil habitantes ou um acelerador para cada 600 pacientes novos. E aqui também, nesse slide, eu trago a legislação, né? A gente projeta a saúde, a gente sabe que não faz nada em saúde sem legislação. Né? Pela manhã se falou da interferência da legislação, né, das questões que foram discutidas aqui com relação ao regionalismo, à cultura. Entretanto, esse é o ponto de partida para quando a gente quer pensar em fazer projetos de saúde, a gente tem que consultar toda a legislação pertinente. E aqui eu trouxe aqui 5 mais direcionadas para a unidade de radioterapia. Então, a gente precisa consultar cada uma delas, ver o que diz, ver se está de acordo, se tem coisas novas que são feitas de uma forma que não está na norma, ou que está na norma e a gente deve questionar se aquilo ali é pertinente ou não. Então, a RDC 50, né, que é a nossa mãe, que a gente chama, a nossa Bíblia da área da arquitetura, ela traz as atividades que estão nesta unidade de radioterapia, que estão aqui relacionadas. A radioterapia por definição, é uma terapia que emprega feixes de radiação diretamente no tumor ou na região do câncer. Né? Então, essa é a atividade, vamos dizer, principal desta unidade, que é oferecer esse tipo de tratamento ao paciente. E na RDC 50 também ela traz os ambientes que são obrigatórios, opcionais e os ambientes de apoio. Nesta relação que está lá na RDC 50, eu destaco aqui a sala de confecção em moldes. Na verdade, a depender da tecnologia do equipamento, praticamente onde não se tem mais equipamentos que não tem os colimadores. Então, quando o equipamento vem, que chama colimador, que é onde sai a radiação, fala assim de forma simplificada, ele faz o molde do câncer, do tumor. Então, quanto mais colimadores tiver, mais precisa é a aplicação da radiação no paciente. Então, essa sala de moldes, ela existia antes para fazer justamente essa modelagem do feixe do raio, porque o equipamento não tinha essa tecnologia. Então, às vezes, alguns serviços não vão ter essa sala de moldes, né? A sala de processamento de imagens do CR também é um ambiente necessário, mas que também vai depender da tecnologia do equipamento. Os equipamentos mais novos, eles não necessitam mais de processamento da imagem. Você já consegue processar a imagem nos computadores que fazem o comando do aparelho. Então, aqui, esse Código de Maltês, né, ele foi inaugurado em 1952. Eu lembrei muito aqui das as meninas vão estar aí, as marquisezinhas, e essa parte de cima aqui é a construção mais recente. Então, é da Vome aqui. É interessante ouvir vocês falarem e a gente, né, perceber. Foi no trabalho. Aquela foto ali ficou bem ilustrada. Então, essa é uma foto aérea. Essa foto ela não mostra hoje uma ampliação que está sendo feita num terreno aqui contíguo ao hospital, foi um terreno cedido pelo governo do estado, então toda a parte de quimioterapia é um prédio de 3.000 metros quadrados, onde vai ficar toda a parte de oncoterapia e quimioterapia ali ao lado, e o projeto nosso aqui atrás, ao fundo, nasceu uma torre que a gente está chamando um novo hospital. Então, é a única folga construtiva que o terreno tem e pretende-se retirar daqui da frente toda a internação, porque essas internações aqui da frente, todas não têm ar-condicionado, né? Não respeita todas as medidas de acessibilidade, a distância de leito, porque é uma fachada tombada, as paredes também são de blocos de 30 centímetros, então tijolo sobre tijolo, então a gente não consegue quebrar e remodelar.
Então, a ideia é justamente retirar toda essa parte de internação do bloco principal para essa torre que vai ser edificada lá fora. É uma edificação de 73 anos, 255 leitos, 21 mil metros quadrados, num terreno de 20 mil. E nosso parque tecnológico são 5 aceleradores, uma sala de bracterapia, que é uma outra forma de tratar, que fica na radioterapia também, esse equipamento. 3 tomógrafos, uma ressonância, uma gama-câmara, 10 salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI, um irradiador de sangue e uma área de tratamento de quimioterapia com 56. Esse prédio novo ele aumenta em 30% a capacidade instalada de atendimento do hospital na área de quimioterapia. Aqui é a planta baixa, o setor de radioterapia. Ele fica naquele bloco atrás, tem o pavilhão da frente, que é tombado, tem uma perninha que liga, e de trás o Magalhães Neto, no segundo subsolo. Então, essa unidade ela é apoiada no solo. E tem aqui esse bloco de elevadores, onde está a setinha, onde a entrada social, vamos dizer assim, onde os pacientes, os funcionários também entram por aí. E tem essa outra seta aqui no canto direito, indica para cima, que é a saída que a gente chama de emergência, e é a saída onde a gente deixou esse corredor largo, esse eixo que ele compõe aí amarelo, indicado em amarelo, a saída dos equipamentos. Então, veja que eu falei que em 10 anos foram 3 obras de substituição de equipamento. Uma foi ampliação e as outras 2 foram substituição. Então, por onde entra e por onde sai esses grandes volumes desses equipamentos. Então, a gente, quando projeta, precisa pensar nessa rota futura de saída dos equipamentos. E essa planta, ela foi no momento da reforma que contemplou a ampliação para o quarto acelerador, onde tem o número 4 na planta. Foi uma época que a gente reformou toda a unidade e fez uma separação de fluxo, né? Porque a radioterapia foi ampliando, ampliando, e em um dado momento a gente reorganizou o fluxo da unidade. Nessa parte superior à esquerda, do eixo amarelo, é onde está a parte ambulatorial e a espera. Então, o paciente que vem para uma consulta, uma primeira consulta, uma revisão, ou vai para a consulta de enfermagem, ele não vem para essa zona onde estão os aparelhos, que é uma zona controlada. Então, eu não mencionei, estava ali no slide, a questão da CENEM. A CENEM é uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ela também regula, juntamente com a vigilância sanitária, o funcionamento dessa unidade. Então, isso que eu falei agora, dessa separação de fluxo, é uma exigência, né, da CENEM, e tem até uma RDC nova, de 2019, que ela também estabelece umas zonas até chegar na hora da sala de exame, para proteger as pessoas que circulam na unidade, proteger os pacientes que vão naquele momento para a consulta, mas não vai ser submetido à radioterapia. Então, ele passa numa zona menos restrita com relação à questão, enfim, da radiação que fica em suspensão, né, no ar. Então, aqui a gente vê claramente essa parte aqui, os consultórios, as esperas. 1, 2, 3, 4, 5 são os 5 aceleradores que existem na unidade. O B é a bracterapia, que é um exame também que usa uma fonte de radiação direto na pele do paciente. Então, ele também tem a parede, a blindagem, né? Você vê que a parede é mais larga, não é cadastro ajustado. Isso aí são as espessuras de parede, realmente, elas são largas, né? Em concreto moldado em loco, na verdade. E o T é o tomógrafo. Então, antes se tinha muitos simuladores nas unidades de radioterapia. Hoje em dia, com o planejamento em 3D, eles se utilizam o tomógrafo para fazer as simulações. Então, para não submeter o paciente a uma radiação desnecessária, ele faz um molde, a depender do lugar onde vai ser irradiado, testa-se a aplicação, o planejamento da física, foi falado aqui também de manhã, a atuação do físico médico, né? Então, é uma interação entre o médico, o radioterapeuta, com o físico médico, para decidir esse planejamento que é feito, faz uma simulação do paciente, para que depois o paciente possa ser submetido efetivamente à radiação. Me deu tempo aí? Claro, falta 5 minutos.
Então, aqui eu coloquei essa planta para a gente ter em mente que, além dos ambientes, como estavam ali, as áreas de tratamento, tem as casas de máquinas, que são gigantescas. Então, esses equipamentos são muito delicados com questão de temperatura, umidade, para o funcionamento. Então, cada vez mais exigem áreas maiores para a questão da refrigeração. Aqui eu vou passar, foi fazer as fotos, né? O tomógrafo da unidade. Aqui foi o simulador que eu falei, que a gente retirou esse simulador, porque já tínhamos o tomógrafo, então ele foi desativado para ser instalado um outro acelerador na sala dele. Essa sala aqui é do tratamento de braquiterapia, aquela seta amarela ali indica o equipamento, ele é pequenininho perante a sala, mas também tem uma radiação grande, né, que é considerada aí, é uma sala, vocês veem o ambiente cirúrgico. Aqui, a sala de moldes, que era para os produtos de fungo. As enfermeiras usam para moldar e humanizar as máscaras que são utilizadas em crianças, então, para reduzir o impacto, né, do tratamento, e para fazer com que a criança aceite mais fácil esse momento, elas têm esse trabalho que é muito bonito. Elas fazem Homem-Aranha, enfim, o super-herói que eles quiserem, elas dão conta lá de fazer as vontades. Aqui a planta baixa são 3 estudos de caso. Esse aqui é o acelerador 4, então ele foi uma ampliação, essa parte assobiada que era existente para cima, ele foi toda ampliada, essa parte da construção, com o acelerador. Então, aqui é a solução utilizada para esse bunker foi os blocos de alta densidade desse modelo de esquinha de peixe que vocês estão vendo aí. Então, é tipo um Playmobilzinho mesmo, montado. Você amarra junto tanto na horizontal quanto na vertical, para que não fique uma fresta de passagem da radiação. E as paredes são, assim, espécies mesmo, né? Como vocês viram lá na ponta baixa, toda aquela distância de um bloco de alta densidade, que é para a radiação não sair da sala e prejudicar as pessoas que estão no entorno do ambiente. Aqui é o cálculo da física, né? Esse slide é mais para mostrar que todo o trabalho de arquitetura depende da física, porque ele tem que dizer qual é o tamanho da barreira e qual é o tipo da barreira que a gente vai precisar usar para conter a radiação desse equipamento. Então, ele vai dizer, precisa de uma parede de 1,5 m de espessura de concreto. Nesse caso aqui, a gente não tinha espaço. A gente não consegue colocar. Aí ele mudou para aqueles bloquinhos que vocês viram no slide anterior, que tem uma espessura menor e conseguia fazer uma parede de menor largura para caber no espaço que a gente tinha disponível. Uma coisa interessante também é pensar nas redundâncias, né? Essa foto eu quis trazer também para chamar a atenção do peso, que assim, o equipamento, 9 toneladas, a porta, 1 tonelada, a blindagem, 130, 140 toneladas. Então, por isso as unidades de radioterapia precisam ficar no subsolo, apoiadas no chão. Quando elas podem ficar em qualquer lugar. Entretanto, você tem que considerar toda a estrutura, né? E quanto mais você joga para cima, mais você encarece a sua edificação em termos estruturais. Então, aqui são 3 redundâncias, que é uma porta de 1 tonelada, se der um problema, como vai fazer? Então, ela é comandada pelo computador do equipamento, ela é comandada por um acionamento, que é essa montoeira vermelha aí, no comando, e ainda assim, se os dois falharem, ele tem uma manivela manual que o paciente não fique preso lá dentro. Então, são uma redundância para a segurança do paciente, no caso de acontecer algum problema lá dentro. Aqui é um exemplo também com placas de chumbo, e mesmo que a gente fez toda a conta, alinhou com o físico, calculou tudo, depois que construiu, o cara que construiu botou um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, na hora da densidade do concreto, não ficou na densidade que o físico colocou, porque a gente é tudo, não tem como garantir exatamente que você vai concretar e no final vai ter aquela densidade. Então, ainda faz a medição do físico, ele vai com o aparelhinho e vê se está passando radiação ou não. Neste caso, foi necessário ainda fazer esse reforço externo à parede do bunker, de placas de estudo. Aqui são fotos da obra, ainda desse acelerador 4. Aqui vocês podem ver aqui embaixo a parte inclinada, né, dos blocos, aqui também a montagem das paredes.
foi um sistema misto construtivo, que foi concreto armado com esses blocos de alta densidade. E as instalações sempre elas têm que entrar inclinada, porque evita que um raio passe direto e atinja, né, sem nenhuma barreira, alguma situação indesejada. Então, quando você tem a passagem inclinada, ele encontra uma barreira. E mesmo assim, esses recortes para as instalações, das paredes do bunker, precisam ser compensados. Nesse caso aqui, fez uma trave em cima, quando chegou na casa de máquina, fez uma travezinha, trave mesmo, para que a parte inclinada que faltou na ponta da barreira fosse contida por essa travezinha. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita junto com o físico, tudo isso a gente não faz sozinho. Quem faz físico tem que sentar com a gente para desenhar essas coisas. Aqui foi um passo a passo passar um pouquinho para poder chegar nos outros. Esse acelerador a gente chama de 5, foi o segundo que a gente informou, uma sala de 28 metros quadrados, toda edificada, não tinha para onde expandir, era a contenção de um lado, então foi pensado nesse sistema, vocês estão vendo aí, esse sistema são vigas metálicas e pilares metálicos que suportam os bloquinhos e as chapas de chumbo que vão fazer a blindagem dessa sala para o funcionamento deste equipamento, que é um equipamento pequeno, mas mesmo assim, ali tinha 140 toneladas só desses ferros aí, só dessa blindagem, fora o equipamento, né? Então, aqui a gente pode ver, aqui já a sala, antes da instalação do equipamento, né? Essa instalação que está aqui é o sistema que vai refrigerar o acelerador para ele funcionar. E aqui em cima, a gente foi todo um cuidado para essa passagem de instalação. Então, essa tirinha que foi tirada aqui embaixo precisou essa barreira de bloco, né? Ainda tinha uma tampa aqui para poder compensar esse pedaço que foi retirado. Hã? Tá. Aqui são fotos da obra, né? Mostrando aí toda a implicação e os cuidados que a empresa sempre tem que acompanhar a gente também, a Varia. Então, é uma coisa tão complexa que, assim, é o construtor, é o arquiteto, é o fornecedor de equipamento, é o físico, todos têm que entrar ali junto, cada um contribuindo no processo. São mais fotos da obra, que é a montagem, né, que eu falei das vigas metálicas com as chapazinhas de chumbo, as esperas, porque uma vez que você concreta, você não consegue mais passar nada, então você tem que deixar todas as passagens já planejadas aí durante a concretagem. A inspeção da estrutura existente também é um detalhe que a gente sempre tem que pensar, porque no caso de adaptação das existentes, então a gente tinha lá parede, piso, tinha toda uma estrutura. E como você vai botar uma carga tão grande dessa numa estrutura? Então, a gente tem que, né, fizemos inspeções na cortina da contenção, fizemos inspeção na laje, nas vigas existentes, para ver se estava de acordo com o projeto, para entrar um calculista para checar toda essa carga e replanejar. Neste caso aqui, a gente precisou fazer reforço da fundação para aguentar toda essa carga. Esse acelerador é o 3. Ele tem um sistema construtivo semelhante ao 5, que vocês acabaram de ver, um sistema de vigas e pilares metálicos para comportar a blindagem com as plaquinhas e os bloquinhos de chumbo. Essa sala é uma sala maior, ela tem 75 metros quadrados, então ficou mais confortável. A outra sala foi bem ajustada, assim, tudo para fazer foi bem apertadinho, mas aqui a gente tem um pouquinho mais de folga. Aqui a foto deste equipamento e esse corte que vocês veem. Nesse caso, a gente não tinha altura para colocar tudo embaixo. A gente precisou dividir a barreira da radiação em cima e embaixo. Então, já funcionava o equipamento aí. E esse aí precisou fazer uma proteção de blindagem maior. Então, eu estou um pouco em cima e um pouco embaixo da sala. Aqui também aquele detalhe que eu falei de entrar inclinado. Então, tudo que entra e sai da sala tem que entrar inclinado e com a proteção sequencial da barreira. Ponto importante sempre é a questão da rota. E uma coisa que desmistifica totalmente esse trabalho aqui, e é a experiência que a gente passa lá todo dia, é que a tecnologia reduziu e ficou mais leve. Todos, eu posso dizer todos, são mais pesados,
os maiores. Haja vista esse aqui, ó. Essa sala é de 21 anos, que tinha um acelerador, a gente está retirando um acelerador e colocando outro. Vamos ter que cortar o concreto aqui, ó, para ela fazer a curva. Isso dá para perceber que na entrada aqui e aqui também, esse recorte é o recorte na parede existente que a gente vai ter que fazer para o equipamento entrar em pedaços, que ele não entra inteiro, né? E a carga, todos eles, a gente tem que quebrar a base, refazer o concreto, considerando o peso do equipamento. Então, em radioterapia, essa fala de que é menor e mais leve e pequeno não acontece por aqui. O que são outras formas de, outras possibilidades de blindagem? Tem blocos maiores, né? E é isso, obrigada. Pode ser iniciar. Obrigada, Amélia. Vamos agora dando continuidade